Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia e Apocalipse. Nós já temos caminhado, nós já temos avançado na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que trata de muitas polêmicas, de muitas opiniões diferentes, mas para isso eu não posso começar se eu não perguntar para você. Você já assistiu às outras aulas? Você já assistiu a aula de número 1, a de número 2, a de número 3, a de número 4? Se você não fez, eu convido você a assim fazê-lo. É fundamental, porque escatologia e apocalipse é progressivo. Nós só vamos entender as aulas se nós caminharmos a passos certos. Não adianta eu querer pular do primeiro degrau para o quinto degrau, não passando pelo segundo, terceiro e quarto. Já está com a sua Bíblia na mão, já está com as suas anotações, seu caderninho de anotações, seu lápis, sua caneta. Se assim você está, eu convido você a nós fazermos uma breve retrospectiva. Nós estamos começando com o sermão escatológico, o sermão profético. Jesus, quando perguntado quando seria o final dos tempos, em Mateus, no capítulo 24, ele dá um panorama, uma cronologia, como nós já temos estudado nas outras aulas. Começando e falando sobre os princípios das dores, que representa e Jesus faz como as dores de parto de uma mulher, que à medida que a mulher que vai ter o filho, as contrações aumentadas simbolizam e significam que o nenê está próximo. Jesus diz, da mesma forma que vocês vê a terra, as nações, as multidões aumentar cada vez mais, os colapsos, pestes, fomes, você sabe que a vinda do Senhor está próxima. Ele mescla com a chegada do filho da abominação, o homem da desolação, o anticristo, aquele falso Messias que vai levantar no poder, perseguir todos aqueles que dizem seguir a Jesus Cristo e instaurar um reino pseudo-messiânico nessa terra e vai ser adorado como um Deus. Aí, neste meio tempo, nós vimos as diferentes perspectivas, quem acredita no arrebatamento, quem não acredita no arrebatamento, e por aí afora. Culminando com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, porque a primeira vinda, ó meu dedo aqui, ó, foi quando Jesus veio a esta terra e nasceu. A segunda vinda é exatamente quando todas estas coisas acontecerem, que diz que vai haver um sinal no céu, e aí todos verão o Filho do Homem vindo sobre a terra e se lamentarão. Agora, olha que coisa interessante o que nós vamos ver na aula de hoje. Hoje nós vamos ver poucos versículos em Mateus no capítulo 24, porque eu quero que você entenda muito bem. Essa é uma aula muito importante. É uma aula muito importante. Nós vamos ver Mateus capítulo 24, dos versos 32 até o 36. Somente estes versículos. Por quê? Antes eu preciso fazer um adendo. Uma das características, sempre que eu dou aula na segunda-feira, ali na igreja, os irmãos, os alunos que ali estão presentes, eles já estão acostumados com algo que eu falo. Primeiro, nós não podemos bater o martelo sobre tal coisa. Eu acho muito perigoso e eu acho de uma arrogância aqueles que pegam textos difíceis da Bíblia e trazem como uma verdade absoluta. Cito como exemplo. Por exemplo, quando você começa a ler a Bíblia dizendo que Deus criou os céus e a terra e diz que a terra estava sem forma e vazia, ali tem muita discussão. Por que a terra, Deus criou uma coisa que estava sem formato e sem vazio? O que significa? Será que então significa que Satanás caiu ali e trouxe? Será que foi nesse momento que os dinossauros morreram?
Será que os dias de Gênesis foram dias literais ou foram eras? Eu acho muito perigoso e arrogante, uma falsa humildade, quem pega esses tipos de texto e traz, ainda mais para uma igreja, como uma verdade absoluta. E o pior de tudo, quando dizem, e Deus me revelou. Isso é a pior coisa, e essas pessoas vão ter conta com Deus por tudo aquilo que falaram. Jamais fique dizendo coisas da tua cabeça, imaginação, botando Deus na jogada. Deus não tem nada a ver com isso. Então a coisa que eu mais falo é quando eu trago textos, eu digo para os irmãos, irmãos, isso nós não podemos, faz assim, bater o martelo. E eu dou a minha opinião. Isso é uma opinião pessoal. Outra questão que eu também sempre falo nas aulas é que eu admiro pessoas humildes. Jesus foi uma pessoa humilde. Jesus que tomou a forma de servo e veio a esta terra. A Bíblia está dizendo que a soberba, ela precede a queda, ela precede a ruína, ela precede o abismo. Aquela pessoa soberba que parece que tudo sabe, já aprendi tudo e não preciso aprender mais com ninguém, isso eu acho muito perigoso. Por que eu estou falando isso? Porque uma das características da nossa humildade é à medida que nós vamos crescendo e aprendendo, nós podemos mudar a nossa opinião sobre muitas coisas na Bíblia. Verdades bíblicas, jamais. Se eu sei e tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora foi-me passado que ele não é mais o Salvador? Isso jamais. Isso é uma verdade, é uma regra bíblica. A Bíblia não é a Bíblia se Jesus não é o nosso Senhor e Salvador que veio a esta terra morrer pelos nossos pecados. Se alguém vem me dizer que Deus não ama, que Deus não tem amor, que Deus é isso, eu vou contestar. Porque isso é uma verdade durante toda a Bíblia. A misericórdia de Deus teve pela humanidade sem precisar. Nós só estamos aqui nesta terra por misericórdia, por graça, por vontade divina. Agora, os demais textos que tratam sobre esse tipo de coisa, nós temos a capacidade de mudar. Eu já mudei a minha opinião sobre textos bíblicos muitas e muitas vezes. Por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui para você, certo? Se você gostar da escatologia e Apocalipse, talvez eu convide você a nós lermos e estudarmos toda a Bíblia junto, até a volta do Senhor, se assim Ele permitir. O que você acha dessa ideia? Se você acha legal, pode comentar aí, que para mim, eu leio todos os comentários. Eu me sinto alegre em ler os comentários. Mesmo com quem não concorda comigo, nós não somos obrigados a concordar com tudo, mas todos os comentários você vai ver que tem ali meu coraçãozinho, o coraçãozinho ali que eu coloco, significa exatamente que eu li. Nem todos eu respondo, porque tem alguns vídeos que tem bastante comentários, mas todos os comentários eu leio. Isso é importante, isso traz, né, um renovo, ou seja, vamos continuar fazendo então, certo? Por exemplo, o paralítico no tanque de Betesda, onde diz que um anjo vinha, mexia nas águas e quem pulava ali era curado. Durante toda a minha vida eu escutei aquilo, que realmente vinha um anjo e coisa e tal. À medida que eu cresci no conhecimento, eu parei de acreditar naquilo. Eu vi que aquilo era uma mitologia do povo da época. Que aquilo ali, inclusive escavações, se nós chegarmos neste texto, quando nós estudarmos lá para frente, que escavações até mostravam que existia nos tanques ali, pintaram um anjo com a mão assim, mostrando o dedo como se fosse nas águas, só que ali eram águas termais. Então as águas termais borbulham. E aí a pessoa pulava. E possivelmente algum ali saiu e disse, tô curado, e aquilo vai se perpetuando. Sabe aquela história da filha que fez um peixe salgado demais? E nunca ninguém contestou, até que um chegou e contestou, mas parei, o teu peixe está muito salgado. E ela disse, bom, eu aprendi com a minha mãe. E aí foi na mãe, bom, eu aprendi com a minha mãe, então foi com a minha avó. Às vezes passa uma geração inteira sem querer pensar como melhorar e acaba muitas vezes fazendo errado. Então, muitos textos bíblicos, existe essa diferença.
Não é porque agora eu sou assembleiano, porque você é de qualquer outra igreja, você é da Batista, você é da Cristo é a Solução, você é do Avivamento Bíblico, você é da Maranata, você é da Jesus é o Senhor, você é da Quadrangular, você é da Universal. Eu vou, né? Tantas denominações que temos aqui. Não, mas é isso aqui. Irmãos, nós podemos mudar de opinião. E aqui eu vou ler uma passagem para você que eu mudei a minha opinião à medida que eu estudei mais a Bíblia. À medida que eu me debrucei mais no estudo da Bíblia. Então eu vou ler de forma panorâmica, tá? Vou ler de forma, primeiro todo o texto e depois eu quero explicar para você, tá bom? Mateus capítulo 24, verso número 32 diz assim: Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Por que esse texto é tão importante, irmãos e amigos? Porque esse texto traz muita confusão, certo? Você quer ver uma confusão clássica que traz? A Bíblia está errada. Aí diz, mas por que a Bíblia está errada? Porque Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas como assim não passará essa geração sem que tudo isso aconteça? Na época de Jesus ele falou não passará essa geração sem que tudo isso... Muita coisa do que ele disse aqui não aconteceu. Então Jesus estava mentindo. Ó, viu? Aqui é desacredita a Bíblia. Você quer ver? Então vamos lá. Eu vou dar duas interpretações para você. A primeira, a que muitas pessoas acreditam e que eu continuo respeitando, foi a que eu acreditei durante um bom tempo da minha vida, certo? Que é a parábola da figueira como símbolo de Israel, certo? Daí dizem assim, ó, aprendam com a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Aí, baseado em alguns textos onde relaciona a figueira com Israel, algum texto lá em Jeremias, lá em Oséias, alguma coisa lá em Joel, aí dizem não, a parábola da figueira simboliza Israel. Então, quando está falando assim, ó, vejam a parábola da figueira quando seus ramos se renovam e as folhas brotam. Ah, então aqui a passagem significa que Jesus está falando que quando Israel brotar, quando Israel, né, a figueira mostrar os seus frutos, significa que ele está às portas. Aí você diz o seguinte: ah, então isso significa que quando Israel se tornar realmente uma nação. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948. Isso significa que a figueira brotou. Aí você vai seguindo e diz: não passará esta geração sem que todas estas coisas acontecem. Aí você pega assim: não passará essa geração. E aí já começa a confusão. Porque primeiro, quanto tempo dura uma geração? Eu já vi, eu acho que umas 10 opiniões diferentes quanto tempo dura uma geração. E você pode pegar na Bíblia, quanto tempo dura uma geração. A grande maioria das pessoas diz que a geração dura 40 anos, certo? Baseado em muitos textos bíblicos. Aí você pega 1948, não passará essa geração. Aí, na década oitentista, quando tinha, né, a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, muito se falava, eu me lembro, até tem um livro aqui muito antigo que dizia anos 80, contagem regressiva para o arrebatamento. E aqui eu já vou, antes, abrir um parêntese, não fique marcando data. Todo mundo que marca data vai errar. Então, cuidado com essas marcações de data que ficam dando. Aí diz o seguinte, 48. Tá, então 48.
40 anos. 58, 68, 78, 88. Aí, ó, anos 80. Quem nasceu lá por 50, 60, 70, contava os anos 80 como, né? Aí depois, quem veio nos anos 2000, né? Não, mas não é 40 anos, é 60 anos. Aí você pega 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008. Aí você pega no ano 2000. Quanto teve, né? E gente que dizia, tá na Bíblia escrito que de 1000 passarás, de 2000 não chegarás. Isso nem tá na Bíblia, né? Mas falavam isso. Aí você vai contando. Aí você diz, não. Geração é 70 anos. Aí você pega 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. 2018, nós já estamos em 2024, indo para 2025 e nada. Daqui a pouco vai dizer, não, é 80 anos, daí vai para 2000. E assim vai indo, certo? Então, irmãos, isso traz muita confusão, porque ninguém sabe calcular certo quando é que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Jesus, né? Então, olha só. Então, eu abracei durante muito tempo que a figueira era Israel e que brotar significava, né, a Israel consolidada como uma nação em 1948, e essa geração não ia passar baseado no D48, vou contando aí. Aí eu pego quem eu mais vejo, né? Eu digo, não, é 70 anos. Eu sempre imaginei, sempre estudei que não, uma geração é 70 anos. Pois bem, agora eu queria que você escutasse a minha interpretação e por que eu mudei de opinião. Primeiro, porque o que nós vimos até agora? Texto sem contexto é pretexto para a gente muitas vezes interpretar errado. Primeira questão, por que eu mudei? Pelo seguinte sentido, o que Jesus está falando anteriormente, o contexto disso? Ele está dando todos os sinais de que mostrariam a sua volta. Nós vimos sinais na terra, sinais no céu, nós vimos o aparecimento do homem da iniquidade do anticristo, nós vimos uma característica fundamental, a pregação do evangelho de modo massivo no mundo inteiro. Tudo isso nós vimos. Jesus apontou, certo? Aí, irmãos, Jesus diz, aprendam com a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Será que Jesus não quis simplesmente fazer uma comparação, assim como ele comparou as dores de parto da mulher, mostrando que quando aumentar as contrações significa que o tempo estava próximo? Será que Jesus não quis dizer aqui simplesmente o seguinte, olha aqui, ó, olhem para a figueira, uma árvore muito conhecida na época. Quando é que vocês sabem que os frutos estão vindo? Quando é que vocês sabem que está passando a estação da primavera para o verão? Quando é que vocês sabem? Quando as folhas brotam. Então, quando as folhas brotam, você sabe que está passando de uma estação para uma outra estação. Então, quando você vê o sinal da figueira também, você vê que a estação da árvore está mudando, da mesma forma, você vai ver que quando todas essas coisas que eu falei agora começar a se intensificar como as dores de parto e começar a cada vez aumentar mais, ou seja, a estação da primavera para o verão está mudando. Você está vendo que as coisas estão mudando, que as coisas estão acelerando de forma muito intensa. E tem muitas outras coisas mais. A característica principal delas. O sermão, a parábola da figueira, não foi dito só em Mateus. Se você for, e aqui, ó, anote aí, Lucas, no capítulo 21, que fala também sobre o sermão do fim, olha o que Jesus diz no verso, Lucas capítulo 21 e o verso 29. Jesus ainda lhe contou uma parábola dizendo, olhem para a figueira e todas as outras árvores. Você viu observar? Você viu que Jesus acrescentou agora não só a figueira, mas todas as outras árvores? O que você vai colocar então profeticamente como todas as outras aves? Ah, a nação de Israel e as nações que acreditam em Cristo? Ah, as nações de Israel e as nações amigas de Israel?
Aí é muita imaginação, né? É muita imaginação. Então Lucas faz exatamente isso, porque Lucas diz, olha para a figueira e para todas as outras árvores. Quando vocês veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o quê? Que o verão está próximo. Agora, então Lucas já cai por terra essa questão. Foi um dos motivos porque eu mudei, no estudo simples. Outro, nem sempre figueira dita na Bíblia representa Israel. Nem sempre. Muitas vezes é falado figueira na Bíblia e nem todas representam Israel. Na realidade, só uma, duas ou três representam Israel. Certo? Então, olha o que Jesus diz no pós-texto. Jesus disse o quê? Quando vocês virem essas coisas, você vê que as folhas estão indo, você sabe que o verão está se aproximando. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saiba que está próximo às portas. Jesus mesmo explicou a parábola da figueira. Ele falou, assim mesmo vocês, quando vocês verem todas estas coisas que eu acabei de falar, significa o quê? Significa que o fim está próximo, que eu estou às portas, que eu estou voltando. Então você vê que uma simples leitura anterior e posterior do texto mostra e responde essa pergunta. Agora, olha como tudo fica mais simples. Daí Jesus diz aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E agora, que enrascada que eu me meti para este texto? Pois bem, irmãos, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia, a grande parte do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e o Novo Testamento no grego. Vamos para o grego, então. O que significa geração no grego? O problema é que quando nós interpretamos geração no português, dá a entender muitas coisas. Agora, olha o que significa geração no grego. No grego, a palavra geração significa geneá. Geneá. E o que significa geneá no grego? Bom, pode significar geração? Um tempo? Pode significar geração. Agora você quer saber a palavra clássica para representação de geneá? Raça, povo, descendência. Você está conseguindo caminhar no mesmo... junto comigo? Então, para pensar comigo. Jesus dizendo, olha para a parábola, olha para a figueira e para as demais árvores, assim como olhe para as dores de parto da mulher, que você sabe que quando brota, quando a contração aumenta, significa que a vinda de Jesus está próxima. Quando a estação vai mudando, quando você vê brotar as folhas, você diz, opa, a estação está mudando. E olha agora o que ele diz. Todas estas... É verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Coloque geração como raça, como descendência. O que Jesus estava querendo dizer? Israel, como nação, como descendência, como raça, não vai passar. Como passou o Império Romano, como passou o Império Grego, como passou toda a potência do Egito, como passou o Cananeu, como passou os Filisteus, como todas estas grandes nações, parecia que nunca ia acabar, foram destruídas, passaram. Israel, um cubículozinho, uma naçãozinha pequena, desde sempre, nunca acabou. E Jesus está dizendo, quando todas estas coisas, o quê? As coisas do fim. Quando todas as coisas do fim acontecer, Israel ainda estará lá como nação e verá todas estas coisas acontecendo. Então você vê que é uma interpretação bem mais simples, e Jesus continua dizendo, vai passar o céu, a terra, mas as minhas palavras não passarão, dizendo que, não vai passar. As minhas palavras vão continuar. Então agora eu vou interpretar o texto da forma que eu acredito, respeito a sua opinião, mas da forma que eu mudei a minha explicação e ficou tudo mais fácil de ser entendido. Olha só. Aprendam com a parábola da figueira.
Então, da mesma forma que Jesus comparou as dores de parto com o final dos tempos, ele diz, a figueira, quando você vê brotar folha, você vai ver que a estação está mudando. Da mesma forma, quando você vê essa mudança no tempo, estas coisas começar a acontecer, você sabe que vai mudar de uma coisa para outra. O que ele está falando anteriormente? Que ele está anunciando a sua vinda. Ok. E aí ele continua dizendo, não passará esta geração, ou seja, geração como a palavra DNA clássica é raça, descendência. Então, não vai passar a geração, a nação judaica, Jesus estava falando para os judeus, não vamos esquecer disso, sem que todas estas coisas, esta é o quê? Todo o tempo do fim que Jesus está falando e começou em Mateus no capítulo 24. Todas estas coisas, guerras, rumores de guerras, sinais no céu, sinais da terra, anticristo, tribulações como nunca vista, selos, trombetas, taças, tudo isso ainda a nação de Israel ainda vai continuar aparecendo e vai ver todas estas coisas. Então, esta geração é o quê? É a descendência, é a raça. Você vê que é muito mais fácil e muito mais coerente do que querer colocar. Assim você diz, não, a figueira é Israel. Tá, mas contextualiza então o verão. Você sabe que o verão está próximo. Onde é que diz na Bíblia alguma coisa sobre verão, contextualizando o verão com alguma coisa? Ah, não, verão é que a gente fantasia, né? Não, Deus é o sol da justiça, então verão tem sol, então verão é calor, então o sol da justiça, o verão significa que é a volta de Jesus. Nós não podemos fazer isso. E aí nós caímos, para nós terminarmos o nosso vídeo de hoje, no verso 36, e eu vou terminar aqui, que é uma passagem também que traz muitos problemas, que diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Você vê que Jesus aqui fala contra o que ele acabou de falar? Porque ele diz, ó, não vai passar essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. Se Jesus estivesse realmente marcando data, ele diz, bom, mas ninguém sabe, só Deus. Nem eu posso dizer nada, porque eu não sei. Agora, esse texto precisa ser bem interpretado, porque até hoje eu vejo pessoas dizendo, irmão Felipe, Jesus não sabe quando ele vai voltar, só Deus sabe. Daí eu digo, onde é que está escrito, irmão? Mateus, no capítulo 24, verso de número 36, que está escrito, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Aí eu pergunto para esse irmão, e pergunto para você se também pensa assim. Eu digo, bom, você sabe que os atributos divinos é onisciência, onipotência e onipresença. O que é cada um? Onipresença é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, preencher tudo, não somente a terra. Onipotência significa saber, ter todo o poder sobre todas as coisas. Enquanto que onisciência é saber de tudo. Nada foge ao seu entendimento. Aí eu pergunto, me diz uma coisa, então quer dizer que somente Deus é onisciente? Se você tira a onisciência de Jesus, você não pode mais dizer que Jesus é Deus. Você não pode mais divinizar Jesus como você diviniza, porque você tirou um atributo do pilar, dos 3 pilares, que é atributo fundamental para a divindade, que é onipotência, onisciência e onipresença. Você tirou o pilar. Tirou o pilar, a cadeira cai. Então não diga que Jesus mais é Deus. Ah, irmão Felipe, então me explica esse texto. Muito simples. Filipenses, e aqui eu faço questão de ler com você. Vamos achar junto Filipenses? Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses, no capítulo de número 2. Eu faço questão de folhear a Bíblia junto, tá? E se você não achar, vai no índice, não tem problema nenhum. Filipenses, no capítulo 2, versos de número 5 e 6 e 7. Olha o que está escrito ali. Tenham entre vocês o mesmo pensamento de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido para qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seus seres humanos. Aqui está a explicação. Jesus, quando veio a esta terra, Jesus se esvaziou.
de muitos dos seus atributos. Você quer ver? Quando Jesus termina a tentação no deserto, o que diz que Jesus teve? Fome. Fome é um atributo humano. Jesus tinha fome. Você não vê várias vezes Jesus cansado? Por quê? Porque cansar é um atributo humano. Uma das coisas que eu acho interessante no The Chosen, sabe The Chosen? Uma das coisas que eu acho interessante é que trouxe a série The Chosen, eu recomendo para todo mundo, uma série muito legal, embora tenha ali umas bobagens, umas coisinhas, mas também nós temos que passar por cima disso. É diferente bobagem de heresia, né? E uma das coisas que eu gosto ali é exatamente que mostra muitas coisas da humanidade de Jesus que a Bíblia não traz e ele infere ali. Eu vi um pastor criticando The Chosen falando assim, a Bíblia não diz que Jesus riu, então The Chosen é herético. Aí eu digo, pois é, a Bíblia também não diz que Jesus fazia xixi e cocô, então quer dizer que Jesus, quando esteve nessa terra, ele não fazia xixi e cocô? A Bíblia não diz também que Jesus mamava, então Jesus cresceu assim, ele não mamou no peito de Maria, ele não teve que aprender a andar? A Bíblia também não diz que Jesus bocejava, então Jesus assim, quando estava cansado, não... A Bíblia também não diz que Jesus coçava as costas, então quer dizer que Jesus nunca teve coceira quando esteve nessa terra, palmilhando o chão lá, poerento que tinha? Tem muitas coisas que a Bíblia não diz. Por quê? Porque a Bíblia foca no que tem que ser falado, no principal. Agora, e outra coisa também, você acha que Jesus era um chato de galocha? Como os fariseus eram? Como você é? Jesus não era, Jesus era uma pessoa extremamente agradável, ele andava com publicanos e pecadores. Ele andava com pecadores e você acha que para ele levar uma multidão com ele, ele ia levar, sendo talvez a pessoa que eu sou? Santarrão. O santarrão era o fariseu, foi exatamente o religioso que ele falou e foi contra. Então cuidado com essa história de santarrice demais. Eu desconfio de todo santarrão. Sabe, o santarrão é aquele que parece que não tem nunca pecado, né? Eu sou perfeito, eu só aponto o pecado dos outros, mas eu não tenho. Eu erro os meus, não tenho. Eu digo, pá, tá cheio de pecado escondido. É muito fácil descobrir esse tipo de pessoa, certo? Então, é óbvio que Jesus era humano, Jesus ele se esvaziou sem precisar de muitas coisas. E naquele momento, quando ele fala isso, ele diz, ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Agora, antes dele vir a esta terra, e depois, quando ele morre e ressuscita, ele retoma toda a divindade novamente, inclusive a onisciência. Então, é óbvio que Jesus sabe quando ele vai voltar. É óbvio que o Espírito Santo sabe quando Jesus vai voltar. É óbvio que Deus sabe quando Jesus vai voltar. A interpretação do texto é simplesmente essa. Jesus, quando esteve nessa terra, ele era um cara muito legal, só que ele falava a verdade que tinha que ser falado. Quando via a pecadora ali para ser apedrejada, eu já vi pregador dizer, né? Onde estão os teus condenadores? Nem eu te acuso. Vá. Só que Jesus não pagou no vá. Esses pregadores só querem pregar amor, sabe? Ia dizer uma palavra aqui, mas não vou dizer. Só querem pregar um Jesus amor? Vão até aí, mas Jesus não diz. Jesus disse o quê? Vá e não peques mais. Se aquela mulher voltou a pecar, possivelmente ela morreu apedrejada. A Bíblia não diz. Então, Jesus falava a verdade. Jesus dizia, ó, se arrependam. É chegada a hora. Mas sabe quem ele mais criticou quando esteve nessa terra? Exatamente os religiosos. Exatamente aquela pessoa que dizia ser a dona da verdade, que não tinha erro, que não tinha pecado. Tanto que nós vamos ver agora, ao Mateus capítulo 25, que faz parte do sermão profético. O sermão profético não é só Mateus 24, é Mateus 24 e Mateus 25, porque ele vai contando parábolas a partir de agora. E a primeira foi a que nós estudamos hoje, a parábola da figueira. Então, para terminarmos, Jesus, quando diz que nem o Pai sabe, nem o Filho sabe, nem anjo, ninguém, é quando ele estava aqui nessa terra, que ele se esvaziou de muitas coisas divinas, sendo a humana. Você não vê Jesus desaparecer. Você não vê Jesus assim, ó, vamos da Galileia para a Judéia porque eu tenho que morrer. E Jesus faz assim, ó, como a fada, a Ginny. Você lembra aquela série antiga, Ginny, a gênia? Aquela que fazia assim, ó, sumia e aparecia em outro lugar? Não, Jesus caminhou da Galileia até a Judéia. Jesus caminhava, você não vê nenhum momento Jesus, você não vê nem Jesus como Filipe, que fala com o eunuco e depois que sai, desaparece. Não,
Não, por quê? Porque os atributos divinos ele fez isso. Ele chorava, que é um atributo humano. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele ficava cansado, ele ficava irritado. Então, são características humanas. Agora, quando ele está no céu, não tira esse atributo divino dele. Certo? Você viu quantas coisas aprendendo na aula de hoje? Se você pensa diferente, continuamos sendo irmãos e vamos morar no mesmo céu. No céu não vai ter placas. Não pense que você vai chegar no céu e Jesus vai dizer: Assembleia de Deus à direita, Cristo é a solução à esquerda, Batista à frente, quadrangular levemente à direita, Igreja do Avivamento levemente à esquerda. Não, nós seremos um só povo que clamaremos de eternidade em eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor, e viveremos com ele para todo sempre. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe grandemente.